para refletirmos nesse tema que é tão precioso para nós cristãos e que permeia tanto a Sagrada Escritura, né? Que é o tema da Páscoa. Estamos nesses dias onde há o feriado de Páscoa e é sempre muito oportuna a reflexão a respeito desse assunto, a fim de que nossa devoção a Cristo realmente possa ser cada vez maior. Então, nosso tema é o tema da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Eu vou, no primeiro momento, falar rapidamente sobre a contextualização da Páscoa dentro do cenário das festas bíblicas, né? Então, primeiramente, eu quero só, a título de abertura, ler esse texto que está no Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. E como fizemos de manhã, eu gostaria que o auditório fizesse a leitura em voz alta sempre dos textos bíblicos. Vamos lá? 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Bem, esse é apenas um dos textos da Torá, ou do Pentateuco, que fala com respeito às festas, né? Um dos textos que traz a ordem para que se celebre. Em suma, esse versículo ele convoca todos os filhos de Israel, não importa onde estiverem, estejam eles na terra de Israel ou não, a subirem a Jerusalém a fim de celebrar as festas. O texto diz: todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, e essa expressão ela é interessante porque ela convoca os israelitas a serem vistos, né, pelo Senhor. O verbo na língua hebraica é exatamente esse, né, para que sejam vistos pelo Senhor. E esse texto reporta ao Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão ofereceu, né, o filho dele, colocando no altar, na hora mesmo que ele ia fazer o sacrifício. Você deve conhecer o texto. Neste versículo, o local, que é no Monte Moriá, ele foi chamado de que no Monte do Senhor se... É assim que está nas nossas traduções, não é? Mas na realidade é Iree, não é? É o verbo ra'á, que é o verbo ver. Na realidade, uma tradução melhor seria no monte Adonai vê, não é? Adonai vê. Pode também ser traduzido como verá, porque está no aspecto imperfeito. Pode ser tanto ver como verá. E no mesmo versículo diz que Adonai será visto. O verbo é utilizado em dois aspectos, né? Tanto no sentido de que Adonai vê, como é visto. Este sentido está nesse texto. O adorador, ele será visto. Quando ele vai a Jerusalém, ele será visto, e será visto por causa da oferta que ele vai apresentar a Adonai, não é? E na medida em que ele é visto, ele também vê. Ele tanto vê quanto é visto, né? Então, aparecerá perante o Senhor em 3 períodos festivos. O texto nos fala, em primeiro lugar, da festa dos pães asmos, em segundo lugar, da festa das semanas, e em terceiro lugar, da festa dos tabernáculos. Colocando aqui um esboço mais amplo, observe lá. São 3 períodos festivos que reúnem 7 festas. Então, na realidade, nós temos 7 festas em 3 grandes períodos festivos. E o primeiro período de festas é justamente chamado de Hag Hamatzot, que é a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Observe que a Páscoa é o primeiro dia dessa festa, que é justamente o dia em que o cordeiro ele é imolado no crepúsculo, né? No pôr do sol, o cordeiro ele é imolado, então a refeição é feita. O texto em Levítico vai falar que no dia seguinte ao sábado,
durante a festividade de Pães Ázimos, o feixe de primícias é movida diante do Senhor no que se chama de primícias, ou festa de primícias, durante a semana da Páscoa, e é celebrada no domingo, no dia seguinte ao sábado. E todos esses 7 dias juntos se chamam Pães Ázimos. O mandamento central aqui é retirar o fermento. Eles têm que tirar o fermento das casas e não comer nada levedado, sendo que o cordeiro tem que ser comido no primeiro dia, nessa refeição de Páscoa. Contando-se 7 semanas, está vendo o segundo período de festas? Como é que se chama? Festa das Semanas. A festa das semanas nada mais é do que uma festa celebrada 7 semanas depois do feixe das primícias, quando ele é movido no templo. Se conta 7 semanas. E o mandamento diz que no dia seguinte ao 7º sábado, ou seja, no que a Bíblia grega chama de Penteconta, não é? No 50º Penteconta. De onde vem a palavra Pentecostes? Ela não vem da Bíblia hebraica, ela vem da Bíblia grega, né? Nesse dia que é o Penteconta, que é o 50º, se celebra então a festa das semanas. Em hebraico é Shavuot, a festa das semanas. Em grego é o Pentecostes. De qualquer maneira, essa expressão nos é familiar a todos nós, o Pentecostes, que nada mais é do que um segundo período festivo. Vai vendo. E no final do ano, nesse terceiro período de festas, se celebra o período chamado de tabernáculos, que começa com a festa das trombetas, onde o mandamento é ouvir o toque, né, da trombeta, o toque do shofar, o toque da trombeta. Em Israel, por exemplo, até o dia de hoje, não é? Eles ouvem o dia inteiro o toque da trombeta, né? Depois caberia um estudo à parte, porque o Novo Testamento está cheio de trombeta, não é? A trombeta está associada aos eventos do fim, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, e essas festas elas têm um caráter mais escatológico. Depois, no 10º dia, é o Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, né? Encerra o período de festas, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde o sumo sacerdote de Israel entra no templo uma vez por ano com o sangue do cordeiro, né? E no 15º dia é chamada a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, onde o mandamento é que todo filho de Israel habite em tendas por 7 dias, e eles devem habitar em cabanas, lembrando que Adonai peregrinou com eles no deserto de dia e de noite. Repara bem, são 3 períodos festivos e são 7 festas. Eu digo para vocês que o Novo Testamento está encharcado disso tudo aqui que a gente está falando, né? Por que estudarmos as festas? Porque o ambiente do Novo Testamento é todo esse aqui. Não dá para você entender bem o Novo Testamento sem que você possa ter uma compreensão do pano de fundo, da ambiência que eles estavam vivendo. Essas festas estavam sendo celebradas nos dias de Cristo. Então você vê Jesus na Páscoa, você vê Jesus em tabernáculos, você vê Jesus celebrando até uma das festas que não está ordenada na Torá, que é chamada de festa do Hanukkah, ou festa das luzes, onde ele aparece no templo, que é a festa da consagração do templo, que vem desde o período dos Macabeus. Então o Novo Testamento está cheio disso aqui. Expressões como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Você só consegue entender essa questão de Cordeiro tirar pecados se você realmente olhar para as escrituras veterotestamentárias e compreender a importância, né, dos cordeiros, né? E sobretudo tendo em vista a Páscoa. Paulo vai chamar Jesus de Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós. Então o Novo Testamento está cheio de tudo isso aqui, e é importante a gente entender para que os textos possam, eu estava falando hoje com alguns colegas, os textos do Novo Testamento, as narrativas ganham cores, elas ficam vivas, sabe? Você consegue realmente compreender essas narrativas quando nós estudamos
todo esse ambiente. Nossa proposta aqui é estudar a Páscoa, né? E eu vou começar do Antigo Testamento e a gente vai progredindo. Eu vou procurar ser bem sintético por conta o horário da noite é um pouco mais comprimido mesmo, e nós não queremos liberar vocês tarde, ainda tem um lançamento do livro do Mestre Esdras, e de maneira que eu procurarei ser bastante objetivo, mas isso exige bastante da tua atenção. E se você sentir desejo, não é? O coração aquecido, sentir a presença, né? Que o orvalho sobre ti, o óleo sobre você, pode dar glória a Deus à vontade. Amém, queridos? Nós somos uma faculdade que crê na atualidade da presença do Espírito Santo entre nós. E o que nós estamos falando aqui não são questões abstratas, né, da filosofia. Isso aqui é palavra viva de Deus. Tá certo? Muito bem. Então, diga assim: Pêssar. Está escrito aí, pode acreditar. Credes em Deus, crede também em mim. Está escrito Pêssar aí, diga Pêssar. 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 Pêssar é uma palavra hebraica que significa Páscoa, não é? A Páscoa no Antigo Testamento. Quero falar rapidamente, pesquisando sobre Páscoa no Antigo Testamento, eu observei que existem textos específicos que tratam da Páscoa, mas você não vê a palavra Pêssar em toda a Bíblia. Mas você vê em alguns textos, e eu separei 6 momentos em que a Páscoa foi celebrada e que realmente foi a Bíblia, e se a Bíblia registra, né, a Escritura registra, foram Páscoas importantes. A primeira Páscoa que foi celebrada foi uma Páscoa celebrada ainda dentro do Egito, e nós vamos chamar essa Páscoa de Páscoa primeira, a Páscoa primordial, não é? A Bíblia não registra nenhuma outra Páscoa antes dessa. Então essa é a primeira Páscoa. A Páscoa celebrada por clãs de escravos. A Páscoa celebrada por servos oprimidos. Por gente que tem promessa, mas que ainda não é povo constituído de Deus. Por gente que tem promessa, mas que ainda não tem a condição de ser um sacerdócio real ou de uma nação adquirida. Então, esses escravos, por ordem do Senhor, celebraram a Páscoa, que nós sabemos pela narrativa do livro do Êxodo, que 9 pragas já haviam sido lançadas no Egito, e que a 10ª praga seria a morte dos primogênitos, tanto do faraó, quanto de todos os homens, das demais famílias, até mesmo das crias e dos animais. E que Israel seria poupado dessa praga por causa do sangue do Cordeiro, né? O sangue seria sinal de aliança entre Adonai e o seu povo. O sangue do lado de fora, nas vergas das portas, do lado de fora. E as famílias se alimentando do Cordeiro, experimentando o Cordeiro, comendo o Cordeiro, de acordo com a prescrição do Êxodo, do lado de dentro. Então, nesse sentido, a gente vê que o sangue não é para Israel. O sangue não é para Israel ver, porque está do lado de fora. O sangue é para quem vê. É para Deus ver. Quando ele disse assim: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, não é? E vos livrarei quando o Egito for visitado pela praga assoladora, não é? Então o sangue é para Deus. Essa é a Páscoa da libertação, do escravo para uma condição de livre, de um povo servil para o povo que servia Faraó, para o povo que vai servir a Deus. A segunda Páscoa é a Páscoa que foi celebrada no deserto do Sinai. Em Números capítulo 9 fala dessa Páscoa, que foi celebrada em pleno deserto. Israel no deserto, peregrinando. Israel sabe que tem que celebrar a Páscoa. Porém, nesse texto, eles não podem celebrar a Páscoa porque eles tocaram em cadáveres. Eles tocaram em gente morta. E a lei, então, proíbe a celebração da Páscoa nessas condições. Eles tinham que se purificar.
Então eles não puderam celebrar na data. E eles falaram com Moisés: Moisés, nós queremos celebrar, mas nós estamos impedidos pela lei. O que devemos fazer? E aí Moisés consulta a Deus, e Moisés vem com a seguinte direção: olha, vocês se purifiquem e no segundo mês vocês vão poder celebrar. Então eu quero chamar essa Páscoa da nova oportunidade, não é? É o Deus de Israel concedendo graça e favor. Deus não rejeitou aquele povo porque não podiam celebrar alguns no primeiro mês, mas concedeu que celebrasse no segundo. Então, no deserto, Deus deu uma nova oportunidade. A terceira Páscoa de que a Bíblia fala é a Páscoa que eu chamo aqui de Páscoa da Conquista, porque foi a Páscoa que foi celebrada quando eles entraram na terra, o que lemos em Josué no capítulo 5. Nesse texto, nós lemos a narrativa que diz que Josué, com uma geração que não saiu do Egito, a geração de Josué que entrou na terra, é uma geração que nasceu aonde? No deserto. Essa geração não viu os feitos de Adonai no Mar Vermelho, não viu os prodígios que ele fez na terra do Egito, mas essa geração nasceu no deserto. Essa geração que nasce no deserto não havia sido circuncidada também. E quando eles conquistam a terra, nós lemos lá no Josué capítulo 5 que duas coisas aconteceram. Primeiro, eles foram circuncidados. Segundo, celebraram a Páscoa, comeram lá o cordeiro com pães ázimos e ervas amargas. Primeira coisa que aconteceu depois disso: o maná parou de descer do céu, porque o maná é para o deserto. Depois que você entra na terra, você vai comer da novidade da terra. Tu vai plantar, você vai colher. Você vai plantar, você vai colher. Maná é bom? É, quando você está no deserto. Depois, você vai comer coisas superiores. Quantos recebem essa boa palavra? A Páscoa de Ezequias é uma, vamos dizer assim, repetição da situação da Páscoa do deserto. Gente que estava impura recebeu uma nova condição, podendo celebrar no segundo mês. Penso que dentro da jurisprudência divina estava lá vamos dizer assim, uma concessão que se fosse feita lá na Torá, e aí então, poxa, isso já tinha acontecido uma vez, não é? E realmente isso foi concedido para a geração de Ezequias, que se celebrasse a Páscoa no segundo mês. A quinta Páscoa é a Páscoa de Josias. E o que tem a Páscoa de Josias de tão especial? Essa aqui é especial. Essa aqui é especial, né? Josias é aquele rei reformador que implementou um programa de reformas que trouxe um reavivamento, e um reavivamento tal que está escrito que ninguém celebrou a Páscoa como que Josias celebrou, né? Há um relato curioso no livro de 2 Reis, onde um livro é encontrado no templo, e esse livro, ao ser lido pelo rei, o leva ao rei a um estado de extrema humilhação. Ele rasga as vestes, não é? Ele disse: ai de nós. E com base nesse livro ele implementa um programa de reforma tal, centraliza o culto em Jerusalém, destrói os altares pagãos. É inadmissível qualquer culto que não seja Adonai, e tem que ser no templo de Jerusalém. Além disso, ele restabelece as festas, e começando com a Páscoa, o autor da narrativa diz que desde os tempos de Samuel não se celebrava uma Páscoa como a Páscoa de Josias, com a quantidade de cordeiros imolados e tudo mais. Então foi uma Páscoa realmente memorável, a Páscoa do reavivamento. E em sexto lugar, nós temos a Páscoa do retorno. Que Páscoa é essa? É a Páscoa relatada no livro de Esdras. No livro de Esdras, o escriba. Por sinal, tem lançamento ainda hoje, né? A gente vai se deleitar aí com o lançamento de Introdução ao Antigo Testamento. Inclusive ele tece alguns comentários
a respeito da Páscoa no livro dele que eu estava vendo. Muito bom. E aí, a Páscoa dos exilados é uma Páscoa onde aqueles que estavam na Babilônia, ao chegarem na terra, celebram a Páscoa. É a Páscoa de quem estava longe e decidiu retornar. Então, quando nós observamos esses momentos, eu percebo que não importa o lugar. Veja, a primeira festa foi no Egito, a primeira Páscoa. A segunda foi no deserto. A terceira foi dentro da terra prometida. A quinta foi no momento de apostasia, onde o reavivamento se fazia necessário. E a sexta é de quem estava longe, estava no exílio e voltou. Conclusão que eu tiro nessa primeira parte dessa introdução: não importa aonde estejamos e a situação com a qual nos encontramos. Se nós estamos no Egito, o Cordeiro está à nossa disposição. Se nós estamos no deserto, queridos, passando por momentos difíceis, até mesmo nos sentindo impuros, o Deus de toda a graça concede que celebremos no segundo mês. Se estamos na conquista, na terra de Canaã, experimentando os frutos da terra, também lá está o Cordeiro como provisão. Se precisamos de um reavivamento, ou mesmo se estamos longe e queremos voltar, o Cordeiro sempre estará disponível para ser encontrado na Páscoa. Então, feito esse primeiro apanhado, vamos falar dessa primeira Páscoa. O texto é um pouco longo, então eu não vou lê-lo, mas eu pontuei alguns aspectos dessa primeira Páscoa. A primeira coisa que a gente precisa realmente pontuar é que essa Páscoa foi celebrada, como já se disse, e você já sabe, na terra do Egito. Naquela noite é dito que Adonai passou pela terra, e executou juízo sobre os deuses do Egito e trouxe livramento para o seu povo. Esse evento, chamado Êxodo, ele é tão extraordinário e nunca será exagero compreender a magnitude desse evento, que simplesmente Israel não é povo antes do Êxodo. Nós temos clãs de escravos. Nós não temos um povo constituído, chamado de propriedade peculiar dentre todos os povos. Não há um reino sacerdotal. Não há um povo com uma Torá na terra, num território, adorando o seu Deus. Mas o que nós temos são clãs que estão escravizados. É verdade que existem promessas. A promessa foi dada a Abraão. Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. A tua descendência vai ser tão grande como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E tu serás uma bênção. Então, há uma promessa. Mas entre a promessa e a concretização da promessa houve um tempo. E essa descendência de Abraão está no Egito. E lá no Êxodo, no tempo da libertação, esse povo se torna um povo de propriedade peculiar dentre todos os povos. Lá no Êxodo 19, irmãos, está escrito assim: se diligentemente, versículo 4. Aliás, o versículo 4 diz assim, você pode até olhar na sua Bíblia aí que você está o texto. Tende visto o que eu fiz aos egípcios, e como eu vos trouxe com asas de águia, e vos fiz chegar a mim. Agora versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, vós sereis um povo de propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora o verso 6. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse texto é bem claro. Vos fiz chegar a mim. Se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão um povo de propriedade peculiar.
Então Israel, no Êxodo, passa a ser o povo de Deus. O Êxodo é o evento fundante da nação. Tamanha importância tem que as Escrituras sempre recontextualizam o evento do Êxodo para eventos posteriores. Ou seja, a cada geração e a cada desafio, os profetas tomam o Êxodo como um evento paradigmático, ou seja, um evento modelo, onde o Deus que agiu no passado voltará a agir novamente. Olhe, por exemplo, eu citei esse texto hoje cedo, eu acho oportuno apresentar para vocês o Êxodo, aliás, o Isaías 43. Veja só o livro de Isaías no capítulo 43, no verso 16. Isaías, que profetizou em tempos muito posteriores, e segundo alguns estudiosos, esse capítulo, essa palavra foi direcionada aos exilados da Babilônia. Veja só o que diz no capítulo 43, verso 16. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma. Ele está fazendo alusão a algum evento. Já identificou qual? Quando Adonai preparou o caminho no mar? O Êxodo. E aqui nós temos um paralelismo belíssimo, quiástico inclusive, caminho no mar, águas impetuosas, uma vereda. Então você tem o mar é sinônimo de águas impetuosas e caminho é sinônimo de vereda. Um quiasmo aí. Olha como a poesia hebraica é bonita. Ele está falando uma coisa só. Ele abriu o caminho nas águas. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Mais uma vez ele continua aludindo. Ele está aludindo justamente a que momento? Quando o exército de quem? De Faraó. Quando vem atrás de Israel, ele é afogado no mar. Continua o profeta: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis das antigas. Eis que faço coisa nova, que está sendo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E mais uma vez, ele está fazendo alusão ao Êxodo, quando o povo peregrina no deserto, ele põe um caminho para o povo passar. Diz a palavra que de dia Adonai ia à frente do seu povo com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. O sol escaldante, ele não molesta Israel, porque a nuvem dá refrigério. E o frio da noite não vai trazer problemas por causa do clarão de fogo, e nem mesmo a escuridão do deserto. De dia e de noite, o Senhor presente com o seu povo. O versículo 20 diz: os animais do campo me glorificarão, os chacais, filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto. Coisa maravilhosa. Rios no ermo. Quer dizer, o Deus que provê água. Queridos, nem a SEDAI tem essa capacidade. Está faltando água em um monte de lugar, mas não faltou água para Israel. O Deus que supre, que faz brotar da rocha, não é? Porém, águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo. Para dar de beber. Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer que todos comeram de um só manjar espiritual e todos beberam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Beberam da pedra, e a pedra era Cristo. Observe como que o Novo Testamento se utiliza dessas narrativas, desse ambiente no qual, não é, a nossa fé surge, não é, esse nascedouro das tradições do Antigo Testamento. Então, o Êxodo ocorre no chamado mês de Aviv. Na Bíblia fala Bíblia, não é? Já leu a Bíblia? Mas a palavra hebraica é Aviv, e Aviv significa primavera.
Por que Deus escolheu a primavera para ser o mês da Páscoa? O que a primavera é? A primavera vem depois de que estação? Vem depois do inverno. Como é que ficam, né? Como é que ficam as árvores, as flores durante o inverno? Como é que é? Os jardins. Tudo seco, né? Os galhos secos. Não é? Imagine 400 anos no deserto, no Egito, debaixo de escravidão. O inverno pode retratar bem a condição de Israel. O inverno que passou no Egito, um inverno longo, não é verdade? 400 anos. Mas no mês da primavera, que é o mês de reverdecer, é o mês da vida brotar, né? E a vida brota sem pedir licença, não é verdade? Ela brota, simplesmente a vida surge e ressurge, não é? Quando você olhava para aquela paisagem, não tinha nada, de repente, não é? Não tem só galho mais, tem folha, tem fruto, e assim vai. É o mês da primavera, é o mês que Israel surge, não é? Como povo escolhido de Deus, a nova vida, o novo tempo. Então a gente vai ver sobre a Páscoa, que para nós aqui tem a ver com o Cordeiro, né? Eu tenho certeza que ninguém esperou aqui uma palestra sobre o coelhinho, né, gente? Eu tenho aqui uma... Daqui a pouquinho o coelho vai falar. Mas não é o coelho da Páscoa, não. O Cordeiro é o centro da festa. O Cordeiro, tudo converge para ele, não é? O Cordeiro é o centro. Não há Páscoa sem Cordeiro. O Cordeiro realmente está no centro, está no fundamento dessa festa, que é tão preciosa para a fé cristã. Agora, olhando para o texto de Êxodo, vamos lá. Esse texto está dividido em duas partes. A primeira parte ele vai descrever sobre o Cordeiro, e a segunda parte vai falar da Páscoa propriamente dita. Então, o que esse texto fala? Versículos 3 e 4. Quantas pessoas devem comer o Cordeiro? O texto diz que é um Cordeiro para cada família. Assim que está no Êxodo 12. Cordeiro para cada família. Interessante essa relação. O Cordeiro é para família. Lembra da promessa do Senhor? Tu e tua casa. Amém, gente? Amém. Estamos na Páscoa. Tu e tua casa. Cordeiro é para família. Se a família for pequena, chama o vizinho. Chama quem está perto. Que o nosso Deus é um Deus de provisão e fartura. Que ninguém padeça fome. O Cordeiro quer saciar todos. O Cordeiro deverá ser macho, segundo o texto, sem defeito, de 1 ano. Não pode ter defeito, não pode ser coxo, não pode ser manco. Vai guardando essas informações. Nenhum dos seus ossos deverá ser quebrado. Guarda isso, isso é importante, porque você vai ouvir mais na frente. Nenhum dos ossos deve ser quebrado. E ele tem que ser sem defeito. Além disso, o sangue tem que ser colocado nas vergas, ele tem que ser imolado, versículo 6, ele tem que ser imolado no crepúsculo da tarde. Ou seja, quando o sol, no entardecer, o dia em Israel começa no pôr do sol, sabe disso, né? No ocidente começa quando? Meia-noite. Virou meia-noite, é um novo dia. Em Israel não, em Israel é no pôr do sol. Começa o dia. Por isso que é sempre na véspera. Por exemplo, a Páscoa vai cair no dia 19, no dia 20, é na véspera do dia 19, ou seja, no pôr do sol do dia 19 que se celebra a Páscoa. Né? O cordeiro então tem que ser imolado no crepúsculo da tarde, e o sangue do cordeiro tem que ser colocado nos umbrais e nas vergas das portas das casas dos israelitas. Ou seja, nunca é demais frisar isso, o sangue não é para a família ficar vendo. O sangue está do lado de fora. As famílias estão dentro das casas, fazendo a refeição. A família tem que saborear o cordeiro, experimentar o cordeiro, ter comunhão com o cordeiro.
Já leu em algum lugar? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá? Você conhece esse texto? Então, as famílias devem comer o cordeiro. O que mais? O cordeiro tem que ser assado no fogo, versículos 8, né? Assado no fogo, as pernas, os miúdos dele. E ele tem que ser comido com pães ázimos e ervas amargas. Esse aqui é um outro detalhe interessante que a gente vai também explorar mais um pouquinho. E como é que se deve comer o cordeiro? Lombos cingidos. A cintura, a roupa tem que estar bem justa na cintura. Lombos cingidos. Sandálias nos pés. Cajado na mão. É a Páscoa do Senhor. Ou seja, as famílias deveriam, essa primeira Páscoa, eles deveriam se alimentar do cordeiro com um sentimento de expectativa. O momento da gente passar para uma nova vida está chegando. Algo novo está vindo aí. Sabe? Está vindo aí algo novo. Então é esse sentimento de expectativa. Por quê? Porque o momento de sair do Egito, eles não poderiam estar, né, com suas vestes de qualquer jeito, os pés descalços, sem o cajado. Não, lombos cingidos, prontidão. O Pedro pode até falar, cingindo os lombos do vosso entendimento. Não tem essa passagem em 1 Pedro? Ou seja, o teu entendimento tem que estar pronto, tem que estar de prontidão para entender as coisas de Deus. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. É a urgência. Adonai está vindo e vai fazer uma obra grande no nosso meio. É esse sentimento, irmãos, sabe, de que o Senhor está vindo, vai passar no meio do Egito. Ora, diz o texto que naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei os primogênitos do faraó, dos homens e até dos animais. E mais, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Então a Páscoa, meus irmãos, tem esse duplo aspecto. O primeiro aspecto é o aspecto de juízo. O Senhor vai julgar o povo que escravizou o seu povo, Israel. Ele vai julgar essa sociedade que não o entroniza como rei de reis e senhor de senhores. Não é? Ele vai trazer juízo através do cordeiro. Preste atenção nisso. Pontuei isso de manhã. E só, eu não vou poder aprofundar aqui agora por causa da exiguidade do horário. Mas observe o seguinte, lá no Apocalipse, no texto do Apocalipse, preste atenção nisso, olha, o sétimo selo tem 7 trombetas dentro. E cada trombeta daquela tem uma impressionante analogia com o Êxodo. É água que se transforma em sangue. A outra trombeta toca, são gafanhotos que invadem a terra. A outra trombeta toca, os homens são feridos com úlceras. A outra toca, o sol escurece. O leitor do Apocalipse, que conhece o Êxodo, faz uma conexão automática. E da mesma maneira que o Senhor deu livramento no Êxodo por meio do Cordeiro, nós lemos isso também no Apocalipse, que os servos do Senhor vão ser marcados, porque Deus conhece aqueles que são dele. Os servos do Senhor serão marcados e serão poupados, porque o nome do Cordeiro estará na fronte. Serão poupados. Então você tem uma analogia, e esse livramento é sempre por intermédio do Cordeiro. O Cordeiro está no Êxodo, o Cordeiro está na mensagem dos profetas, o Cordeiro chega no Novo Testamento com o anúncio do precursor João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está nas epístolas paulinas e gerais, e o Cordeiro está lá no Apocalipse. Sabe por quê? Porque o Cordeiro está sentado à direita da majestade nas alturas, reinando glorioso. João, ele ouve, não é, desesperado no Apocalipse, quando é dito para ele assim, sabe, João, ninguém é digno de abrir o livro e de tomar os selos, de tomar o livro de abrir os selos. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele dizia para si próprio, quando de repente
o anjo disse para ele: não chore, o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro. Quando ele foi olhar para ver o leão de Judá, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Então o cordeiro está lá, o cordeiro está aqui. Irmãos, juízo sobre os deuses do Egito. A Babilônia, no Apocalipse, também ela é alvo dos julgamentos de Deus, mas ao mesmo tempo é salvação para Israel por meio do sangue do cordeiro. É juízo e é salvação. Está lá escrito no versículo 13: quando eu vir o sangue, vamos ler juntos, está em amarelo? Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue é para Deus ver, e aí ele passa, ele desvia sua ira. Ele desvia sua ira porque exatamente isso, ele nos livra da ira, inclusive da vindoura. Nos livra da ira vindoura. Ele nos poupa, ele passa por cima. É o Pêssego. Vamos ver os elementos da Páscoa, porque na Páscoa judaica existem esses elementos na refeição. E certamente a Páscoa que Jesus celebrou, por ocasião da sua ceia, da sua última ceia, não é? Esses elementos estavam lá. Então o primeiro deles é aquele pão sem fermento chamado de matzá, lá em cima. Matzá é pão sem fermento. A mesa da Páscoa tem que ter 3 pães sem fermento, que o mandamento é remover o fermento, comer pão sem fermento, não pode comer nada levedado. E aí então, lá estão os pães sem fermento. Para a tradição judaica, esses pães representam os patriarcas. São 3. Quem são os patriarcas de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. 3 pães. O osso, por que não é cordeiro e sim o osso? Porque sem o templo não pode ter sacrifício. Não existe sacrifício de Páscoa mais, sabe? Cordeiros sendo imolados, não é? E Yom Kippur então nem se fala. É claro que isso é uma crise para o judeu, sobretudo no dia do perdão, que é o Yom Kippur. Ele sabe que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. A gente sabe que até galinha eles andam matando. Verdade, até galinha eles andam matando, os mais ortodoxos. Só que isso é um desespero, porque eles sabem que não tem templo, não tem altar de sacrifício, não tem sacerdote levítico. Então isso é uma crise, na verdade, na fé israelita. Eles contornaram, o judaísmo rabínico fez os seus contornos, mas não adianta. Isso aí é sempre uma interrogação para eles. Mas na mesa então tem esse osso aí, representando o cordeiro, não pode ter mais sacrifício. Você tem aí, olha só, harocete, está vendo aqui, ó, esse prato aqui? Maçã ralada, nozes, mel. É um doce que tem uma textura avermelhada, que é doce, né? Tem a textura avermelhada, e que na nossa Bíblia aparece, sabe como? Jesus pega um pedaço desse prato aí, desse doce, e coloca na boca de Judas. Na nossa Bíblia está traduzido como o quê? Bocado. O bocado é esse doce aí, ó. Esse doce aí. As ervas amargas são raízes, folhas, não é? Se usa alface, chicória, são ervas amargas, para lembrar da amargura da escravidão. Então, olha só, as ervas amargas representam a amargura da escravidão. O pão asmo representa a pressa com que Deus agiu na vida de Israel e não deu tempo do pão levedar. Por isso, a saída deles foi tão rápida que não deu tempo de levedar. Por isso, Deus instituiu que se celebrasse a festa dos pães sem fermento. O doce vai lembrar 2 coisas. É ambíguo o significado desse doce. De um lado, a textura vermelha lembra dos tijolos lá do Egito. Por outro lado, o doce lembra do sabor da liberdade. Então, meu amigo,
não volta mais para o Egito não, porque a liberdade é doce. O Egito é amargo, igual as ervas amargas, né? Água e sal, tudo isso tem na composição da mesa da Páscoa. Os ovos, beitzá, ovos que tem a ver com... os rabinos eles têm muitas explicações, a gente procura assim, significado, já li algumas coisas do tipo. Primeiro, o ovo assado lembra da temperatura alta do deserto, tá certo? Primeira explicação é essa, que é tão quente que é capaz de assar ovos nas areias do deserto. Segunda explicação, ovo fala de fertilidade, de fecundidade. Então, Israel, e de vida sobretudo, né? Ovo fala de vida. Israel agora tem uma nova vida e, portanto, o ovo representa essa vida nova de Israel. Então, esses elementos estão na mesa da Páscoa, todos eles. Quantos pães tem na mesa? Guarda isso, 3 pães. Olha só, essa bandeja aí é uma bandeja, quem vai hoje na loja de artigos judaicos encontra a bandeja dessa. Está escrito Pêssah aí no meio, bem no centro da bandeja. Pêssah, com todos esses elementos que eu estava citando, né? O ovo, as ervas amargas, o doce, o osso e etc. Muito bem. A Páscoa é uma refeição. É para comer. A Páscoa é para ser comida. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus fala para os discípulos: preparem a Páscoa para que a comamos. A Páscoa tem que ser comida. Só que existe toda uma liturgia nessa refeição pascal. A liturgia, ela ocorre da seguinte forma: existem 5 taças, das quais 4 são compartilhadas por todos que estão na mesa, são bebidas. Mas a 5ª taça, só um pode beber. Eu vou deixar por enquanto em aberto, né? Quem é que pode beber dessa taça? E não é ninguém da família. A cerimônia, o Seder de Páscoa, Seder significa a ordem da refeição, né? Seder é a ordem. É feita da seguinte maneira: porta aberta e a refeição sendo feita. Uma criança normalmente faz a pergunta que vai trazer o desenrolar de toda a Haggadah, que é a narrativa da Páscoa. Que noite é essa? Essa é a pergunta que normalmente a criança faz. Que noite é essa? E aí então o oficiante da refeição, que normalmente é o pai da família, né, o chefe da família, ou alguém por ele delegado, ele vai dizer assim: essa é a noite em que Adonai, nosso Deus, nos tirou da terra do Egito. E aí ele vai contar a história, porque nós éramos escravos, e a criança está ouvindo aquilo ali, não é? Na mesa. E o Senhor, depois de 9 pragas, na 10ª praga, por causa da Páscoa, o Senhor nos poupou da morte dos nossos primogênitos, feriu o Egito e nós fomos libertos. E aí essa narrativa é contada e as taças são ingeridas e são compartilhadas na mesa. Então, quantas taças eu disse? Você tem uma cola em cima, né? A primeira taça, aliás, irmãos, essas taças são baseadas em promessas que estão no livro do Êxodo, no capítulo 6. Tá? Vou abrir aqui rapidinho para a gente ver. Êxodo capítulo 6, no versículo de número 6, nós temos uma série de promessas. Vejam só. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Essa é a primeira taça. Vos livrarei da sua servidão. Segunda taça. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A taça do resgate é a terceira taça. A quarta taça, taça da aceitação. Leia comigo. Tomar-vos-ei
por meu povo, e serei o vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Taça da aceitação. Vocês são meu povo e eu passo a ser o vosso Deus. E a quinta taça. Vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, essa primeira taça tem a ver com essa primeira promessa. Vou tirar vocês do trabalho forçado. Vou libertar vocês. Segunda taça. Libertação. Terceira taça. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Resgate. Resgate tem que ter preço. Vou mostrar para vocês em Lucas, capítulo 22, um relato interessante onde se fala do cálice mais de uma vez. Única narrativa evangélica. Então, normalmente se parte o pão e depois o cálice. Em Lucas não. Ele fala de um cálice, parte o pão, depois toma o cálice. E aí, temos condição de dizer que muito possivelmente, nesse ceder de Páscoa, Jesus estivesse com a terceira taça. Ele dá uma bênção na taça, na primeira taça, porque nós não sabemos se é a primeira ou se é a segunda, porque o narrador ele fez ali um recorte, ele selecionou o que contou, né, daquela refeição, mas parece que tudo indica ser um ceder de Páscoa, com taças e tudo mais, não é? com toda a liturgia de uma reunião pascal, e que Jesus pode ter tomado a terceira taça, que é a taça da redenção, do resgate. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isso trouxe todo o entendimento, e traz todo o entendimento quando diante dessa expressão de Cristo. Na quarta taça é chamada de taça da aceitação. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Quando passamos a ser dele e ele ser nosso. Nós, seu povo, ele, nosso Deus. Agora, a quinta taça. De quem será? A porta fica aberta. Quem é que vai chegar? Essa quinta taça é a taça de Elias. Que dentro da tradição judaica, Elias é uma figura bastante enigmática. O livro de Malaquias termina com uma promessa: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias é tido dentro da expectativa messiânica como sendo o precursor do Messias. Lá em Deuteronômio 18:15 está escrito que Moisés disse que o Senhor levantaria um outro profeta semelhante a ele. E não há outra figura mais emblemática dentro do profetismo do que Elias. A lei é Moisés. E os profetas estão condensados em Elias. Por sinal, na transfiguração, quem é que aparece? E mais quem? A lei e os profetas, testemunhando a respeito de Cristo. Então, tamanha é essa expectativa que Jesus, olha como é que o povo, a expectativa do povo. Jesus pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és o quê? Elias. Outros, João Batista, que ressuscitou, ou algum dos profetas. Veja como que as expectativas messiânicas, elas estão relacionadas a Elias. E o que eles estão esperando, os judeus, na Páscoa? Com a porta aberta. Elias vai chegar a qualquer momento. E a quinta taça ele vai tomar. Só ele pode tomar. Se ele não chegar, ninguém toma. Essa taça é dele. Toda a família judia celebra desse jeito. No mundo inteiro. A porta aberta, na expectativa de que ele chegue. Porque se ele chegar, os tempos messiânicos vão acontecer. Porque ele é o precursor. Se Elias estiver entre nós, na mentalidade judaica, é porque o Messias está aí. Ora, Jesus, não foi ele mesmo que identificou Elias com João Batista? Vocês não dizem que Elias vai vir?
Na verdade, ele já veio e vocês não o reconheceram. E não é verdade? Vestido de pelos de camelo, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, e pregando com toda ousadia contra as autoridades do sistema do império. Elias, ele confrontou Acabe e Jezabel. João Batista confrontou Herodes e a sua amante, Herodias. Não é verdade? Mas, como era de se esperar, Jezabel não gosta de profeta e mandou cortar a cabeça dele, não é? Será a última ceia uma refeição pascal? Essa é a pergunta. Vamos ler Lucas 22, versículos 7 a 20. Olha como começa o texto de Lucas. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada... Bom, agora você já sabe que a Páscoa é o primeiro dia da festa dos pães asmos. É isso aí, é o primeiro dia da festa. Vamos agora para o versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Páscoa para ser comida. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar e dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. O que é preparar a Páscoa? É justamente isso aí, assar o cordeiro, né? Preparar. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora preste atenção no versículo 17. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Havendo dado graças, ele fez uma oração: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz a terra produzir o fruto. Foi essa oração que provavelmente ele fez, que é a oração que os judeus fazem. E aí então: receber e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, não é um só pão? Não. Quantos pães tem na mesa da Páscoa? 3. E ele tomou um desses pães. Esses 3 pães quem são? Os patriarcas. Abraão. Esses pães estão numa toalha na mesa, muito cuidadosamente colocados e guardados. E Jesus pega um pão. Você acha que ele tomou o pão da extremidade, Abraão, o pão do meio, Isaac, ou o pão da outra extremidade, Jacó? Qual deles? Do meio. Ele tomou o pão do meio, Isaac. E por que ele tomou um pão? E provavelmente esse pão é Isaac. Isto é o meu corpo. Porque quando Abraão pediu Isaac, Deus pediu Isaac para Abraão, Deus disse: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas.
o único filho, a quem o unigênito, o único filho, o filho amado, que é o único, toma esse filho e oferece em sacrifício na terra de Moriá. Ali, Jesus, ele se identifica com Isaac em que sentido? Como aquele que se oferece livremente para ser imolado. Se não, vejamos, Isaac carregou a lenha. Um menino que tem corpo e condição física de carregar a lenha consegue se esquivar de ser amarrado à força. Isaac não brigou e nem resistiu com Abraão. Isaac, e o texto diz que ambos caminhavam juntos. Ou seja, Isaac consentiu, ainda que estranhasse. Porque quando ele olhou para a lenha, ele pensou: a lenha está ali, o material para fazer o fogo está aqui, o cutelo deve estar ali na cintura de papai. Engraçado, está faltando alguma coisa. Ele ficou com aquilo dentro, imagino eu, com uma certa altura. Ele pergunta para o pai: pai, fala, meu filho, está faltando nada aqui nesse lugar não, pai? Está faltando não? Cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz para o filho: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Porque quem propôs o cordeiro é Deus. O cordeiro não é proposta do homem. O cordeiro é proposta de Deus. Deus proverá para si. Não sei como, mas eu creio. O escritor aos Hebreus diz da radicalidade da fé desse homem, que ele creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos, caso ele fosse até o fim, naquele ato radical, de obediência radical de imolar Isaac. E a razão é muito simples. Quando Abraão disse: Senhor, continuo sem filho, o único herdeiro é o Damasceno Eliezer, e o que Deus disse para ele? Eliezer não será o teu descendente, teu herdeiro. O teu herdeiro é alguém nascido de você. Sai da tua tenda e olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. Assim vai ser a tua descendência. Vai ser decidido como? De que jeito? Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que me impressiona, quando diz que Deus jurou por si mesmo. O que significa isso? Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo e disse: a tua descendência darei essa terra. Se Deus não ressuscita Isaac, o juramento que Deus fez por si iria pelo ralo. Em outras palavras, Deus disse para ele: ou eu cumpro a minha palavra, ou eu deixo de ser Deus. E aí, meu querido, se Abraão imola Isaac, Isaac morre, Abraão ia falar para Deus assim: agora, Senhor, é contigo mesmo. Eu fiz a minha parte. Nem precisou fazer, na hora que ele ia descer, o anjo: não faz isso não. Agora eu sei que você teme a Deus, e porque você fez assim, a tua descendência vai ser numerosa. E começou e confirmou toda a promessa de Deus. Eu tenho a impressão, irmãos, que na base da oferta do sacrifício da oferta de Abraão a Isaac é um mistério ali com Deus. Como Abraão não reteve o único filho dele para Deus, Deus não reteve o único filho dele para a humanidade. Essas coisas são muito ligadas. Abraão não reteve o filho dele e Deus não reteve o filho unigênito. Então esse pão é possível
que seja o pão do meio, Isaque. Tendo dado graça, partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é partido, que é oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, olha só, o cálice aparece em que versículo? 17? Tomando um cálice. Onde que aparece de novo o cálice? No versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. O cálice. Não é mais um, mas é o. E esse cálice é o cálice da nova aliança. Como é da nova aliança no sangue, e o sangue de Cristo é o sangue do resgate, é possível que esse cálice seja o terceiro. O cálice do resgate, em que ele disse: resgatarei com o braço estendido e com grandes feitos. Sabe, irmãos, os judeus até hoje não reconhecem Jesus como seu Messias. Mas tem algo no ceia de Páscoa que me deixa profundamente intrigado. Toda festa judaica isso acontece. É o chamado anficomã. Anficomã. O anficomã é o seguinte: eles pegam o pão asmo, o pai da família esconde o pão asmo num lugar que as crianças não sabem onde está, ele esconde. E depois da refeição, as crianças saem pela casa para procurar o pão. Procurar o pão asmo que está escondido. E durante um bom tempo ninguém encontra. Só que tem um momento que esse pão é encontrado. Ele pode ser guardado dentro de um livro, ele pode estar dentro de uma gaveta, ele pode estar dentro de um armário. As crianças saem procurando em tudo quanto é canto. Só que tem um momento que encontra, e quando encontra é festa. Eu tenho a impressão que Deus reservou para o povo de Israel uma surpresinha. Eles verão aquele a quem traspassaram. Esse pão ázimo vai ser encontrado. Eles vão encontrá-lo. A tradição cristã, diante dessa tradição pascal, faz uma releitura completa dessa tradição em Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de Coríntios, eu já caminho para encerrar, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele vai falar, olha só o versículo 6. O contexto aqui é um rapaz que está tendo relações com uma madrasta. É só você ler depois o contexto. E é uma questão de imoralidade na igreja. Paulo aproveita essa situação para trazer uma correção, uma orientação, uma doutrina para a igreja. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância, ou seja, o vosso orgulho. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Que fermento é esse? Naturalmente era o fermento lá do contexto, da imoralidade que eles estavam vivendo. Paulo vai dizer assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Obrigado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, nesse versículo aqui, Paulo reúne duas festas, que na verdade é uma festa só. A festa dos pães ázimos, tendo a Páscoa como seu primeiro dia. Ele identifica Cristo como sendo o Cordeiro da Páscoa. Curioso que estava meditando hoje de manhã com os irmãos, os grandes eventos da redenção estão relacionados com as festas. Cristo morreu na Páscoa. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Quando que o Espírito Santo desceu para revestir a igreja? No dia de que festa? 50 dias depois. Nós não temos como afirmar, garantir, não é? E fazer disso um objeto de disputa
Mas parece que quando Jesus nasceu, o texto diz que não haviam vagas na hospedaria. Sabe por quê? Porque era um momento de festa também. Claro que em inverno rigoroso não tem festa em Israel. Não as ordenadas pela Torá, que são festas de peregrinação, tem que ir a Jerusalém. Mas era uma festa. E nessa festa, Jerusalém estava cheia. Inclusive Belém, que dista coisa de 5 quilômetros de Jerusalém. João fala que o Verbo se fez carne e armou a sua tenda. Habitou, armou a sua tenda, ou montou o seu tabernáculo no meio de nós, tendo uma relação muito, muito forte com a festa dos tabernáculos. Curioso que no dia seguinte ao sábado era a festa das primícias e Cristo já havia sido crucificado. Aliás, durante a crucificação de Cristo, algumas coisas dignas de nota. Eu preciso falar isso para vocês. Aliás, antes até. Você sabe que o Cordeiro da Páscoa, ele era supervisionado porque ele não podia ter o quê? Defeito. Não podia ter defeito, não podia ser coxo, não podia ser manco, não podia ter mancha, não podia ter defeito. Os cordeiros são examinados pelos sacerdotes. Jesus não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele estava sendo interrogado. Pilatos o interroga. Você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar? Jesus só disse para ele uma coisa: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Pilatos olha para ele e diz assim: eu não vejo nesse homem o quê? Crime algum. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Não tinha um sumo sacerdote de Jerusalém examinando Jesus ali, se era apto ou não para o sacrifício. Mas o gentio acabou falando: ele não tem defeito nenhum. Em outras palavras, está pronto para o sacrifício. Não tem pecado. Quando Jesus está na cruz, ele é sacrificado. Uma vez crucificado, ninguém morreu tão rápido, porque morte de cruz é uma morte lenta, leva dias. Quando os soldados vão quebrar a perna dele para ele morrer logo, viram que ele já estava o quê? Morto. E nenhum dos seus ossos foram quebrados, para cumprir o preceito de que o cordeiro não pode ter osso quebrado. Irmãos, Jesus ficou na sepultura. Primeiro dia depois do sábado é primícia. Um feixe de primícia da colheita da cevada é apresentada diante do sacerdote. O sacerdote abençoa a primícia e toda a colheita é abençoada. Você sabe o dia que o Galileu, o homem de Nazaré, ressuscitou? Justamente na festa das primícias. Quando ele ressuscitou, ele foi o primeiro filho de Deus a ressuscitar para nunca mais morrer. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 15, Cristo é a primícia daqueles que dormem. Porque a ordem da ressurreição é Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E assim como a primícia foi abençoada, toda a colheita de filhos ressuscitados também será. Se a primícia ressuscitou, a colheita também vai ressuscitar os demais filhos de Deus. Então, meus irmãos, a Páscoa, ela, para nós, é um evento muito importante. E eu quero aproveitar as palavras do apóstolo Paulo para que nós celebremos a festa. Vamos celebrar a festa, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Então vamos celebrar a festa, não com o fermento velho, porque fermento velho não serve mais para a nova vida.
O fermento velho é do Egito. Nós agora somos uma nova massa. Nós somos um pão novo, porque nós estamos em Cristo. Vamos celebrar então com os ázimos da verdade e da sinceridade. Que Deus abençoe os irmãos. Meu tempo já chegou ao fim. Olha, 8h20.